Inicial, sejam todos bem-vindos aí à aula. A professora Vitória Bueno vai lecionar para nós redação com base no texto dissertativo argumentativo, uma previsão aí de mais ou menos 40 linhas, que é o que é o tradicional das carreiras educacionais, é o tradicionalzão mesmo, nada fora do comum, não. Seja bem-vinda, Vitória, mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigada pelo convite, gente. Como eu estava falando, eu sou formada em letras, né, com habilitação em língua portuguesa, e eu trabalho com redação desde que me formei, há 3, 4 anos aproximadamente, tá? Meu foco é exatamente a parte das correções e aulas de redação. Então, vamos lá. Que eu quero falar para vocês sobre o texto dissertativo argumentativo é que ele é um texto extremamente versátil, né? Provavelmente vocês já ouviram falar em algum momento, quando vocês estavam lá no ensino médio, de texto dissertativo argumentativo por causa do Enem. Tanto que eu vou trazer aqui exemplos de introduções para Enem, de introduções para concurso, que vocês vão ver que eles são o mesmo texto, é a mesma estrutura básica, tá? Eu vou apresentar aqui para a gente começar a nossa aula. Todo mundo está conseguindo ver aí? Está compartilhado? Vamos lá. Aposto que, apesar de vocês já terem ouvido falar do que é, né, um texto dissertativo argumentativo, vocês ainda se pegam sem saber definir o que é um texto dissertativo argumentativo. Eu fiz essa pergunta hoje para um aluno que eu tive. Falei assim, cara, o que é um texto dissertativo argumentativo? Aí ele me respondeu da seguinte forma: Ah, é o texto para Enem. Falei, tá, mas o quê? Por quê que o Enem pede esse tipo de texto? Por que que muitos vestibulares pedem esse tipo de texto? Por que que os concursos pedem esse tipo de texto? Qual é a definição? Para que serve esse tipo de texto? Ele não sabia dizer, porque ultimamente, né, como ele é um texto extremamente comum, a gente só sabe definir ele dessa forma. Ah, é um texto para concurso. Ah, é um texto para Enem, né? Mas quando a gente desmembra esse nome, que é muito imponente, né? Parece um nome extremamente difícil, texto dissertativo, argumentativo, quase um trava-língua quando você fala muito rápido, né? Basicamente, é um texto dissertativo mais um texto argumentativo. Quando a gente fala de texto dissertativo, vem do verbo dissertar, falar sobre algo, né? Então, quando eu peço para vocês falarem sobre algo, supõe que você saiba falar sobre aquele determinado assunto. É claro que quando a gente chega numa proposta de uma redação, né, para escrever um texto dissertativo argumentativo, muitas vezes pode ser que a gente se depare com um tema que a gente não conhece, mas a gente tem que pelo menos fingir que a gente sabe falar sobre aquilo. Então, quando eu falo sobre um texto dissertativo, é para eu falar com propriedade a respeito de um assunto. E vou tentar defender uma posição, uma opinião minha, texto dissertativo. Mas aqui a gente está falando de um texto dissertativo argumentativo. Então, o texto argumentativo é um texto em que você argumenta, beleza? Você traz uma série de argumentos, de ideias, de repertórios, conhecimentos de mundo que você tem, com o intuito de defender um ponto de vista e convencer o seu leitor. Então, o texto dissertativo argumentativo é você falar sobre um tema e a argumentar em cima dele a fim de defender um ponto de vista, a fim de convencer o seu leitor, no caso, seu corretor, né, a respeito daquela temática ali que você está escrevendo, daqueles argumentos. A estrutura para um texto dissertativo argumentativo ela é extremamente básica, e ela não muda, ela não varia, tá?
varia do que eu digo para um vestibular, para um concurso. É por isso que eu disse que trouxe até um exemplo aqui de um texto para Enem e de um texto para concurso, para vocês verem que essa estrutura ela não vai variar muito, tá? Às vezes é o jeito da gente expressar que vai mudar. Às vezes tem alguns vestibulares da vida, por exemplo, que eles vão pedir para você ser um pouco mais crítico, um pouco mais ácido na hora de você trazer a sua argumentação. Já tem textos, né, esses textos mais para concurso, vai pedir para você ser um pouco mais contido, né? Escrever só aquilo que é extremamente necessário. Mas, de resto, a estrutura é a mesma. Então, a gente tem título, tá? O título para concursos, principalmente, ele é obrigatório, tá? Vai ter alguns eventos aí que o título não vai ser obrigatório, como é o caso do Enem, né? Mas ele é optativo, você pode colocar. Mas para concursos, o título sempre vai ser obrigatório, e esse título, ele não pode ser, como é que fala? Óbvio. Vamos supor, o tema é uso de cigarros eletrônicos por jovens no Brasil. Aí tá desse jeito lá na proposta. Uso de cigarros eletrônicos para jovens no Brasil. Aí você coloca exatamente isso. Uso de cigarros eletrônicos por jovens. Você praticamente não mudou nada do tema, né? Do tema da sua redação. Aí ele vai encarar como um título óbvio, tá? Que você não teve criatividade para criar um título mais elaborado. Então, você pode perder ponto por causa do título, se esse título se esse título for considerado muito óbvio, entendeu? Então, tem que dar uma elaboradazinha, mudar umas palavrinhas lá do tema, para a gente não ter problemas, porque, pelo amor de Deus, né? Se a gente já começar no título e já dá problema, aí tá feio, né? Aí a gente vai para a introdução, né? Eu sempre encaro, gente, o texto dissertativo argumentativo como um texto de 4 parágrafos, tá? Então, eu sempre digo para os meus alunos escreverem um parágrafo de introdução, né? 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Por quê? Porque vamos supor que você fala assim, nossa, não, eu tenho muitas ideias na minha cabeça. Tenho muitas ideias, então eu vou escrever 5 parágrafos. Tem uma grande chance de você não conseguir terminar o seu texto na quantidade de linhas que foi deixada ali para você, tá? No geral, varia entre 30, 35 linhas, não passa muito disso, né? Então, se você escreve 5 parágrafos, talvez você não consiga terminar seu texto. Se você escreve só 3 parágrafos, provavelmente o seu texto vai ficar pequeno demais, vai ficar vazio demais. O corretor vai virar e vai falar: tá, mas era só isso que esse cara sabia sobre esse tema? Então, eu sempre indico vocês escreverem 4 parágrafos, eu acho que é um tamanho ideal. Você traz a sua introdução, 2 tipos de argumentações ali, né? Então, 2 parágrafos de desenvolvimento, conclusão, fechou seu texto, tá? Então, na introdução, a gente vai apresentar o tema, porque se o tema é cigarro eletrônico, não tem como você só falar sobre cigarro eletrônico no segundo parágrafo. Porque aí, imagina, você está lendo um texto e na introdução não fala nada com nada. Você leu a introdução inteirinha e você não sabe sobre o que aquele texto fala. Provavelmente o seu interesse pela leitura daquele texto vai acabar ali. Você não vai ler mais do que a introdução. É por isso que a gente tem que apresentar o nosso tema na introdução, porque é uma forma, né, um artifício da escrita para gerar o interesse do nosso leitor, né? Então, na introdução, a gente já apresenta o tema, né? E traz a nossa tese. A tese, sempre que eu falar de tese, gente, é a nossa opinião, nosso ponto de vista. Mas segurem aí que eu vou falar mais detalhadamente a respeito disso. No desenvolvimento, como eu falei, né,
geralmente eu indico que sejam apenas 2 parágrafos de desenvolvimento, a gente vai argumentar em cima dessa tese, dessa opinião nossa, ou seja, a gente vai defender essa nossa opinião utilizando de argumentos, né? E no final, a gente traz uma conclusão, e essa conclusão, no geral, ela vai ser meramente um resumo dos nossos argumentos, um resumo do nosso texto, né? Em alguns textos, em alguns vestibulares, em alguns concursos, né, eles pedem, inclusive no Enem, né, eles pedem para a gente tentar resolver aquele problema. Porque uma coisa que eu quero que vocês parem para pensar é que esses temas de redação que são trazidos para a gente aí, para a gente fazer, eles são problemáticas. Não sei se vocês já pararam para pensar. São sempre problemáticas. Então, é o uso de cigarro eletrônico, é... Como é que fala de pensar? Violência contra a mulher, é a educação no Brasil, importância de medidas antirracistas, né, como combater o racismo. Então, vocês vão perceber que sempre vão ser problemáticas sociais. Se é uma problemática social, então deveria, pelo menos, né, existir um meio de combater esse problema. E aí, geralmente, na conclusão, a gente tem espaço também para tentar resolver. Falar assim, ah, é porque o governo deveria criar medidas, campanhas para resolver esse problema. Então, você pode colocar na sua conclusão também, além desse resumo, né, do seu texto, alguma proposta, alguma solução para resolver aquele problema. No Enem, por exemplo, isso é obrigatório, tá? Tudo isso, gente, toda essa estrutura, que vocês podem ver que ela é extremamente básica, que se vocês anotarem aí no caderno, a gente tem 4 quadrinhos: título, introdução, desenvolvimento e conclusão. Não tem estrutura em si, dá para a gente decorar na cabeça, né? O problema é na hora da gente articular as nossas ideias. Mas tudo isso tem que ser escrito na terceira pessoa do singular. Então, o que, que é isso? Terceira pessoa singular, quando a gente fala ele, ela, ele acredita ou acredita-se que esse problema deva ser resolvido. É, por quê? Porque a gente tem que tentar se abster, se afastar do nosso texto enquanto escritores. Significa que você não pode deixar claro que aquela é a sua opinião. Você não pode colocar assim, ah, eu acredito dentro desse texto, tá? Porque, como eu disse, a gente tem que tentar dar um distanciamento entre escritor, né, que somos nós, é, e o nosso texto, entendeu? Então, nunca utilizar o eu, nunca utilizar o nós acreditamos, eu acredito, tá? Todo o seu texto vai ter que ser escrito na terceira pessoa do singular, tá? Então, no geral, vão ser verbos aí como acredita-se, pensa-se que essa problemática deva ser resolvida, sabe-se que a violência contra a mulher no Brasil existe. Nunca falar, eu acredito que a violência contra a mulher existe. Eu acredito que o uso de cigarros eletrônicos no Brasil é uma problemática, tá? Nunca colocar o eu aí. Então, focando na introdução, gente, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho como que a gente pode estruturar uma introdução, e aí eu vou precisar da ajuda de vocês para a gente construir uma introdução aqui, tá? Eu trouxe só um pedacinho dela e eu quero que vocês me indiquem, né, com as ideias de vocês, como é que a gente pode melhorar ela. Pô. Tem alguém falando algo aí? Alguma dúvida? Acho que é só um áudio aberto mesmo. Pessoal, só por gentileza, só fecha o microfone para nós. Mas se tiver dúvida, pode interromper a aula, sim. Uhum. Beleza. Então, como a gente falou lá no slide anterior,
No primeiro parágrafo, que é a introdução, você vai apresentar de forma clara o tema da redação e seu posicionamento sobre ele. Então, vamos supor, o tema é abuso infantil. Então, você tem que se posicionar a respeito se realmente aquele abuso acontece na sociedade, se ele não acontece, se ele acontece, como é que ele acontece. Isso é o modo da gente se posicionar a respeito dele. Vai além da gente falar sobre abusos infantis. A gente tem que falar se a gente acredita nele ou não, e qual é o nosso posicionamento a respeito dele. Então, já no nosso primeiro parágrafo, a gente tem que apresentar de forma clara esse tema e esse posicionamento. Isso porque pode estar claro para você todo o tempo. Vamos supor que vocês são craques aí nessa temática de abuso infantil. Mas se você não souber colocar isso no seu texto, como é que o corretor vai saber que você sabe sobre isso? Então, o corretor ele precisa saber que você entendeu perfeitamente a proposta de redação e que o seu texto consegue seguir uma linha argumentativa, que ele não é um amontoado de ideias sem sentido, né? Porque muitas vezes a gente tem opiniões fortes a respeito de violência, de abuso infantil, por exemplo, mas será que você sabe colocar isso em um texto? Que será que ele é meramente, ele é mais do que um amontoado de frases a respeito desse tema? Então, a gente tem que tentar deixar a nossa introdução da forma mais clara possível. Eu acho que é o parágrafo que tem que ser o mais claro possível. E eu acho que ele é o mais complexozinho da gente construir, tá? Vamos lá. Depois que a gente trazer o nosso tema dentro da nossa introdução, tem o que eu disse para vocês, que é a tese, a tal da tese. Todo mundo fica assim, meu Deus do céu, o que é tese? Às vezes eu dou aula já para trabalho em escolas, né, de crianças que estão estudando isso há anos e a criança não sabe ainda o que é tese. Porque esse nome, tese, pode parecer um bicho de sete cabeças mesmo, se a gente pensar nesse nome, tese. Tese por si só. Vamos pensar, para tentar resolver esse problema da tese, né, como opinião. No lugar de tese, enxerguem opinião, sua opinião. E a gente tem diversos tipos de formas da gente expor a nossa opinião na introdução. A gente tem que lembrar que a introdução, já que a gente vai ter que apresentar o tema, a gente vai ter que trazer um repertório, a gente vai falar mais sobre isso, e a gente vai ter que trazer a nossa tese, a gente vai ter que deixar as nossas ideias muito claras e objetivas, sucintas, porque senão nossa introdução vai ter 80 linhas, né? Se a gente for colocar tudo ali que a gente quer escrever. Então, a gente tem que pensar muito bem como a gente vai colocar essa tese para ela não ocupar um grande espaço ali dentro da nossa introdução. Que veja bem, a gente já comentamos aqui que tem 3 coisas obrigatórias na nossa introdução, né? Que é a apresentação do tema, que é o nosso repertório, que a gente vai comentar mais depois aqui da tese, e a nossa tese. Então, são 3 coisas obrigatórias na nossa introdução. Então, a gente tem que tentar deixar essa tese o mais clara e objetiva possível, para não ocupar tanto espaço. Tem vários tipos de forma da gente pôr essa tese, da gente pôr essa opinião. Eu trouxe 2 tipos aqui, que são as que eu acho que são mais fáceis. Então, eu vou apresentar para vocês os 2 tipos e vou trazer aqui exemplos de introduções com essas teses, né? A primeira é a tese que a gente chama de tese por síntese. Então, é uma opinião, vou sempre tentar trocar aí pela palavra opinião para ficar mais clara, é uma opinião que é composta por 2 problemas, ou 2 caminhos que a gente vai desenvolver nos nossos parágrafos de argumentação. Então, vou novamente mencionar. Lembra que eu disse para vocês para a gente escrever uma redação com 4 parágrafos? Pois é.
E eu disse para vocês que 2 desses parágrafos são os parágrafos de argumentação, os parágrafos de desenvolvimento, que é o segundo e o terceiro. É por isso que essa tese por síntese, essa opinião por síntese, ela é composta por 2 problemas ou 2 caminhos, tá bom? Porque um desses problemas a gente vai falar no nosso segundo parágrafo lá, né, no nosso primeiro parágrafo de desenvolvimento, e o outro problema a gente vai falar lá no terceiro parágrafo, beleza? Por isso 2, porque se você escolher aqui, ó, pôr uma tese por síntese, uma opinião por síntese, que é composta de 4 problemas, imagina, criatura, como é que você vai conseguir desenvolver isso tudo num texto de 30, 35 linhas? Não dá tempo. Então, a gente vai escolher 2 problemas, 2 caminhos que a gente vai desenvolver. E aí eu trouxe essa introdução, é uma introdução de um concurso, tá? O tema era para falar sobre espaços públicos, como que a gente utiliza ou não os espaços públicos que a gente tem acesso. Então, está falando especificamente de praças, né, quadras, enfim, esses espaços públicos, né? Enfim, vou ler a introdução para vocês. Na cidade-estado de Atenas, na Grécia Antiga, a ágora era um espaço plural, em que os cidadãos realizavam comércio, discutiam os rumos políticos e aproveitavam o espaço comum para lazer e interação. Diferentemente da cultura apresentada pelos helênicos, pode-se dizer que a população brasileira tem pouco apreço pelos espaços públicos, pois não se apropria deles no cotidiano nem se mobiliza para modificar os ambientes comuns. Antes da gente chegar na tese, vamos analisar aqui nós juntos essa introdução. Ela é uma introdução muito curta, vocês perceberem, tem 6 linhas aí, é uma introdução relativamente curta. A gente tem um repertório aí que ocupa metade dessa introdução. O que é um repertório, gente? É o conhecimento de mundo que você traz. Quando você fala sobre determinado assunto só com os nossas experiências pessoais, fica muito vazio. A gente sempre tem que tentar trazer um conhecimento externo a gente para conseguir comprovar aquele ponto de vista, aquela argumentação. Então, nesse caso, aqui nessa introdução, essa pessoa que escreveu, né, ela usou esse repertório de Atenas, falar sobre a Grécia Antiga, tá bom? Então, ela vai falar sobre a opinião pessoal dela, mas ela trouxe a Grécia Antiga para conseguir comprovar o que ela quer dizer. E ela basicamente fala que lá, né, antigamente, na Grécia Antiga, os espaços públicos eram muito mais bem aproveitados. Beleza? É basicamente isso que ele fala aqui nessa primeira frase, que ocupa essas 3 primeiras linhas. Tá? Falando que na Grécia Antiga, a ágora, né, que no caso é um espaço público, era um espaço em que as pessoas faziam o comércio, discutiam, falavam sobre filosofia, enfim, era um espaço para interação, e ele era bem aproveitado. E aí ele já começa a nossa segunda frase aqui dessa introdução, falando que, ao contrário do que acontecia na Grécia Antiga, em que as pessoas aproveitavam esse espaço público, no Brasil isso não acontece. Por quê que não acontece? Porque as pessoas têm pouco apreço pelos espaços públicos. Isso aqui é a opinião dela, tá? Desse aluno. Desse aluno, não, no caso da pessoa que escreveu a redação, tá? Por quê? Porque ela poderia ter falado que não, que a população, ela aprecia, a população brasileira, ela aprecia muito os espaços públicos, e trazer uma série de outras frases, né, de argumentos que comprovem isso, que as pessoas aproveitam os espaços públicos. Mas ela trouxe a ideia de que a população não aproveita esses espaços, que a população brasileira tem pouco apreço pelos espaços públicos. Então, essa parte em vermelho aqui
já é o início da tese dela. Tá? É o primeiro momento, a primeira opinião que ela traz, é que a população não aproveita esses espaços públicos. E por quê? Por que que ela não aproveita? Aí a gente entra nessa tese por síntese, nesses dois problemas ou dois caminhos que vão ser desenvolvidos. Então, o primeiro problema é que as pessoas têm pouco apreço pelo espaço público, pois, né, porque não se apropriam deles no cotidiano. Primeira coisa. E a segunda coisa é que essas pessoas não se mobilizam para modificar os ambientes comuns, tá bom? Então, vocês podem ter certeza que na hora que a gente for ler a redação, no segundo parágrafo, a pessoa vai estar falando do fato de que a população não se apropria desses espaços públicos e que no terceiro parágrafo ela vai falar sobre essa falta de mobilização para fazer modificações nesses ambientes comuns. Se essa pessoa não tiver feito isso daqui, ela vai perder uma grande quantidade de pontos. Porque quando a gente promete na nossa introdução que a gente vai falar sobre determinada coisa, a gente tem que falar. Porque se a gente não fala, a gente encara como um problema de projeto de texto. A gente não conseguiu projetar muito bem o nosso texto. Beleza? Então, percebam aí, né, que ela usou basicamente 4 linhas para trazer essa opinião dela, essa tese dela. E que no final das contas foi uma tese muito simples, né? As pessoas não se apropriam do espaço e nem se mobilizam para modificar. Beleza? Bem simples. A gente tem também um outro tipo de tese. Essa aqui eu acho que é até mais fácil, que é a tese por causa e consequência, tá? Quanto à outra, a gente tinha que pensar em 2 problemas, né? Lembram que toda temática de redação vai ser uma problemática social. Então, lá na primeira, a gente tinha que pensar em 2 problemas. Esses 2 problemas eram a nossa tese. Agora, na tese por causa e consequência, a gente vai apresentar uma causa para o problema e uma consequência dele. Beleza? Não importa qual tipo de tese que você utilize no seu texto, tá? Não tem nenhuma que é melhor do que a outra. Tem só pessoas que acham que a tese por causa e consequência ela é mais simples. Eu tenho percebido isso pelos meus alunos, que eles acham que ela é mais tranquila. E essa introdução que eu trouxe para vocês agora é uma introdução do Enem, ao contrário da outra, que era para concurso. Vocês vão ver que a introdução é muito parecida, mas que no Enem eu percebo que as pessoas são muito mais prolixas, elas escrevem mais. Enquanto nessa anterior a gente tinha 6 linhas, olha só, de introdução, uma introdução super simples, nessa aqui vai estar tanto de palavra difícil aqui nesse texto. Mas vocês vão perceber que é a mesma coisa, tá? As características que eu falei são as mesmas. A gente vai ter apresentação do tema, a gente vai ter um repertório, né, para comprovar aquele ponto de vista nosso, né? E a gente vai ter a nossa tese, tá? Então vamos lá. De acordo com o filósofo Platão, a associação entre saúde física e mental seria imprescindível para a manutenção da integridade humana. Nesse contexto, elucida-se a necessidade de maior atenção ao aspecto psicológico, o qual, além de estar suscetível a doenças, também é alvo de estigmatização na sociedade brasileira. Tal discriminação é configurada a partir da carência informacional concatenada à idealização da vida nas redes sociais, o que gera a falta de suporte aos necessitados. Isso mostra que esse revés deve ser solucionado urgentemente. Então, vocês já percebem que tem umas palavras esquisitas aí, uns negócios que não precisava. A gente não precisava ter feito uma introdução tão grande, tão complexa, assim, com tantas palavras difíceis. Mas ela é muito parecida com a outra em questão da estrutura. Tá? Ela apresenta o tema, essa pessoa aí, sobre as questões da estigmatização das doenças mentais na sociedade brasileira. Beleza? Ela traz um repertório do filósofo Platão,
tá? Sempre que você for pensar em um repertório, pensa naquele filme que você assistiu, que se conecta com o tema, pensa na música que você ouviu, que se conecta com o tema, no filósofo, que você ouviu a frase dele, naquele dado estatístico que você viu no jornal. Tudo isso são repertórios, é todo conhecimento externo a você. No caso aqui, essa pessoa trouxe o filósofo Platão para poder falar sobre essa questão da saúde física e mental, que a associação entre a saúde física e mental é imprescindível para que a gente tenha integridade humana, que não sei o quê. E aí, a partir dessa fala do Platão, ele entra no aspecto do Brasil, né, dessa questão das doenças mentais, dessa estigmatização, dessa discriminação dessas pessoas na sociedade brasileira. Beleza, apresentou o tema, doenças mentais, trouxe um repertório, filósofo Platão. A partir aí do que está grifado, já começa a tese da pessoa, tá? Que ele fala que essa discriminação, né, esse estigma aí contra essas pessoas, ela surge a partir de uma carência informacional, concatenada à idealização da vida nas redes sociais, e a consequência disso é a falta de suporte aos necessitados. Por isso que é causa e consequência. Qual a causa desse problema? Qual a consequência dele? A causa é a carência informacional, concatenada à idealização na vida nas redes sociais. E a consequência é a falta de suporte aos necessitados. Beleza? Essa última frase aí, que tem essa parte, isso mostra que esse revés deve ser solucionado urgentemente, nem precisava estar aí, tá, gente? Foi mais para encher linguiça mesmo. Essa parte não tinha nem necessidade de existir, por isso que essa introdução ficou tão longa. Então, qual é o macete para vocês descobrirem a tese, tá? Se o nosso tema da redação é sempre uma problemática social, faça uma pergunta para esse tema, tá? E a resposta vai ser a sua tese. Então, lá naquele anterior, né, sobre preservação do espaço público, quais os motivos para isso acontecer? Para que não haja preservação do espaço público, por exemplo, ou para que as pessoas não aproveitem adequadamente os espaços públicos? Essa resposta vai ser a sua tese. Sempre tenta pensar em dois, né? Lembra? A gente vai pôr um em cada parágrafo. Se a gente for falar sobre uso de cigarro eletrônico na juventude, por que que esse problema acontece? O que que esse problema causa? Se a gente for falar sobre violência contra a mulher, por que que esse problema acontece? O que que ele causa? Então, sempre pega a primeira coisa, você está lá com a sua redação, com a sua folha de redação, com a sua proposta do seu lado, na sua frente, né, na verdade. Pega o tema primeiro e transforma ele numa pergunta. Primeira coisa que você tem que pensar é na sua tese, porque pensa só, o tanto que é importante a sua tese. Ela vai estar na sua introdução, é a partir da sua introdução, da tese que você colocou na sua introdução, que você vai ter o que escrever no segundo e no terceiro parágrafo, e a partir de tudo isso que você vai conseguir escrever a sua conclusão, que é meramente um resumo do resto do seu texto, do que você escreveu no seu texto. Então, a sua tese deveria ser a primeira coisa que você tem que pensar. Então, é por isso que eu indico para você, quando você estiver com a sua proposta de redação em mãos, pega o tema lá, tem sempre uma folha de rascunho, escreve o tema lá na sua folha de rascunho e tenta pensar numa pergunta para ela, tá? Então, quais os motivos para esse problema acontecer? Qual a consequência desse problema? Enfim, tá? Isso é a nossa tese. E os repertórios, como eu mencionei já, né, eu fui deixando para vocês, as referências, os conhecimentos que vocês têm por meio de livros, frases, matérias, autores, pesquisas, e é
por meio dos repertórios que a gente consegue apoiar as nossas opiniões e as nossas argumentações, que é como eu disse. Sem os repertórios, a gente tem só o nosso conhecimento, nossas experiências, tá? E muitas vezes as nossas experiências não têm valor científico nenhum, né? Então a gente utiliza os repertórios para conseguir legitimar as nossas opiniões e as nossas argumentações. E aí, eu trouxe, inclusive, alguns repertórios que são coringas, gente. Essa parte daqui, eu acho que depois, né, da tese, é a principal para vocês, tá? Porque a gente tem que colocar repertório na nossa introdução, no nosso primeiro parágrafo de desenvolvimento e no nosso terceiro parágrafo de desenvolvimento. O único lugar que não pode ter repertório é na nossa conclusão. Por quê? Porque conclusão é finalização do texto. Não tem como, não cabe ideias novas. E repertórios são ideias novas, tá? Mas fora da conclusão tem que vir um repertório em todos os outros parágrafos. Só que é difícil a gente lembrar de um repertório. Ainda mais porque a gente chega na hora da prova e pode ser qualquer tema, né? Então, eu trouxe aqui alguns repertórios coringas que, no geral, eles servem para quase qualquer tipo de tema. Olha só esse do John Locke, gente. O John Locke, ele escreveu um contrato social que ele falava que o Estado ele tem que garantir o bem-estar da sociedade. Então, você pode simplesmente falar na sua redação, ó, segundo John Locke, é dever do Estado garantir o bem-estar da sociedade. No entanto, é fato que isso não tem ocorrido na sociedade brasileira, visto que isso continua seu texto. Então, é um repertório coringa. Esse da Constituição Federal, aí, o terceiro, ele é o mesmo esquema do John Locke, tá? Porque ele fala na Constituição, a Constituição, para quem conhece ela, né, sabe que ela tem uma série de artigos, que, no geral, ela abarca quase tudo que existe no Brasil, né? Então, a gente consegue dizer algo do tipo, de acordo com a Constituição Brasileira, de 1988, é dever do governo garantir todos os direitos da população. No entanto, isso não acontece por causa disso, disso e disso. Beleza? Além desses repertórios que falam sobre a falta, né, de cuidado do Estado com a sociedade, tem repertórios que falam especificamente sobre educação. Então, olha esse daí do Nelson Mandela. Para Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que se pode usar para mudar o mundo. Porém, sem o adequado incentivo fiscal no âmbito educacional, você continua seu tema, tá? Mas, basicamente, essa primeira parte, essa primeira frase aqui, você consegue usar em quase todos os temas, tá? Para Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que se pode usar para mudar o mundo. Dependendo do tema, isso está acontecendo? Essa educação, ela tem sido incentivada adequadamente? As pessoas têm tido acesso à educação adequadamente? Você continua seu texto a partir disso daí. Outros repertórios. Olha esse da Hannah Arendt, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. O conceito de banalidade do mal, de Hannah Arendt, afirma que quando uma atitude agressiva ocorre constantemente, as pessoas param de vê-la como errada. Nesse sentido, então, basicamente está falando que as pessoas, elas banalizam aquilo que elas veem constantemente. Então, vamos supor, a gente vem de uma cultura, muitas pessoas, né? Eu vou falar da minha experiência. Eu venho de uma família que toda a galera fuma. Todo mundo é fumante. Então, a minha família banaliza o fato de que o uso de cigarro é muito maléfico, porque todo mundo fuma, tá bom? Então, se eu fumasse, por exemplo, a minha família não proibiria, nunca teria proibido. Tá? Ninguém nunca teria sentado comigo e falado, ai, Vitória, larga disso, sabe? Mexe com isso não. Sabe por quê? Porque todo mundo fuma.
lá em casa. Então, eles banalizam o fato de que fumar é algo muito ruim, porque isso vem de uma questão dos meus avós, passou para os meus pais e assim sucessivamente. Então, a gente tende a banalizar algumas coisas que a gente vê o tempo todo. E a gente para de ver essas coisas como erradas, tá? Então, a gente consegue enfiar, né, no caso, inserir esse conceito da banalidade do mal em muitos temas. Porque, como que eu estou mencionando muitas vezes, se os temas são todos problemáticas sociais, então a gente provavelmente vai conseguir inserir a questão da banalidade do mal, tá? Dentro desses temas. E eu trouxe também algumas frases aí, né? Eu não expliquei elas, não trouxe nenhuma explicação a respeito, mas são algumas frases que dá para usar também. Como a violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota. E quem falou isso foi o Jean Paul Sartre. A gente tem também preconceito é opinião sem conhecimento, do Voltaire. E a gente tem também a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades, aí do Paulo Freire, tá? E, Olha, oi. deixa só te interromper um pouco, porque está maravilhoso. Pelo menos para mim está muito proveitoso mesmo. Eu estou encantado com a aula. Sinceramente, superou muitas minhas expectativas. Quando eu olho você falando dos repertórios, eu fico pensando que talvez a gente tenha aqui quem está inserindo agora no universo do texto dissertativo argumentativo. Você Aham. está nos trazendo coisas maravilhosas que são esses repertórios universais que, assim, de fato eu estou vendo que encaixa com muito ou qualquer tema. Só Uhum. queria, assim, que você nos explicasse. Vou usar o repertório universal lá na minha introdução. Vou dar o espaçozinho do parágrafo, vou citar do jeito que você trouxe para nós e fazer na Aham. sequência a minha tese. É isso mesmo? Ou eu estou errado? É isso mesmo. Eu trouxe, inclusive, agora com o exemplo para a gente fazer. Olha só, deixa eu voltar aqui. Olha, cadê, gente? Eu perdi o negócio. Eu tinha trazido um aqui. Ah, é esse daqui. Olha só, gente, eu trouxe o indício de uma introdução para a gente. E eu quero até perguntar a vocês o que está faltando aqui. Ó, o aumento do volume de lixo plástico é um problema que tem se agravado muito no Brasil nos últimos anos, e seu descarte inadequado causa diversos problemas socioambientais no país. O que está faltando nessa introdução? Nitidamente o repertório. Está faltando um repertório, né? Outro problema é, inclusive, na palavra problema, que tem uma repetição aqui, dos males o menor, mas é bom a gente corrigir. Que palavra que a gente poderia, primeiramente, para a gente resolver já, substituir problema e problemas aqui, para não ter repetição de palavra? Poderia colocar diversidades. Aí, como você falou, né, a gente tem um problema de repertório. Se o tema é lixo plástico, é um acúmulo de lixo plástico no Brasil. Que repertório desses aí que a gente poderia utilizar? Na verdade, eu vou fazer um exercício com vocês de vocês encontrarem a tese primeiro, porque se vocês encontrarem a tese, fica mais fácil de vocês pensarem no repertório. Se o tema é acúmulo de lixo plástico no Brasil, que tese a gente poderia usar? A gente, como eu mencionei, a gente pode fazer a pergunta, né? É, o que causa esse problema do lixo plástico? Qual a consequência? Entupimento de bueiros, o acúmulo de lixo, enchente, e por aí vai, né? Tá. Então, eu vou colocar aqui embaixo, ó, enchentes, eu achei bem legal essa daí. E eu acho que a gente pode pensar também no que causa esse acúmulo de lixo plástico, que poderia ser a falta de reciclagem,
Na verdade, eu acho que enchentes, nossa, escrevi tudo errado isso aqui, gente. Enchentes não é com X, não, né? Olha aqui a professora de português. Gente, acontece, a gente esquece. Vou ver aqui, acho que é com CH. CH. Isso mesmo, CH. Hum. Enchentes. Então, como eu mencionei, isso daqui é, é uma consequência, né, do acúmulo de lixo plástico. Mas o que que causa? Por que que a gente tem tanto acúmulo de lixo plástico? Por causa da falta de reciclagem. A gente pode dizer também que é por causa de uma falta de políticas públicas que incentivem essa falta de reciclagem, por exemplo. Outro talvez seria a conscientização da população do descarte correto do seu Aham. lixo plástico. Pessoal, podem todos participar, tá? Fiquem à vontade. Podem levantar a mão, pode colocar na caixa de texto, colocar no microfone. A aula é de vocês. Então agora é a hora de vocês sugarem a vitória. Exatamente. Beleza, a gente pensou em 4 coisas aqui. E a gente nem precisava de tanto, né? A gente precisa de 2. Então vamos pensar, por meio disso daqui, falta de políticas públicas, falta de conscientização da população, falta de reciclagem, enchentes. Que os repertórios daqueles que eu apresentei para vocês que a gente poderia usar. Eu vou dar dicas aqui que eu acho que seria interessante. Para a falta de políticas públicas, a gente pode usar o John Locke ou a Constituição Federal para falar que o Estado, né, ele deveria garantir todos os direitos da sociedade, mas que isso não acontece porque ele não tem capacidade nem de criar políticas públicas para resolver um problema relativamente simples, que seria acúmulo de lixo plástico. A gente poderia citar. Que outro repertório que eu acho Esse que do dá. John Locke é interessante é que realmente assim, não há nenhum tema que não caiba esse repertório, né? Porque o do John Locke é Exatamente. dever do Estado garantir. E pronto, acabou, garante qualquer coisa. Uhum. Outra coisa outro repertório que eu acho que daria para a gente colocar, talvez do Nelson Mandela sobre educação, para falar que talvez essa falta de conscientização da população advenha de uma educação precária, de uma escola que não estimula, né, não mostra desde cedo o quanto essas questões são importantes. Poderia ser também. Vamos voltar lá nos repertórios para a gente ver. Perfeito do Nelson Mandela, sem dúvida, né? A maneira como você trouxe para a gente aí, a educação é a arma mais poderosa que pode se usar para mudar o mundo. Porém, sem o adequado incentivo fiscal no âmbito educacional, sem o devido Uhum. conscientização educacional, e aí vai. Não falta, não falta saídas para essa condição, né? O tema é muito universal também. E daria para a gente usar isso da banalidade do mal também. Que, tipo assim, a gente está tão acostumado a ver esse acúmulo de lixo plástico, jogar lixo no chão e ver e a gente não consegue sentir essas consequências tão, como é que fala? Tão diretamente, que a gente acha que tá normal. A gente até sabe que não é legal a gente não reciclar, que a gente jogar lixo no chão, mas vocês já pararam para pensar, tipo, você mesmo já olhou para uma atitude sua dessa, né, que envolve lixo assim, e já pensou, nossa, eu jogar ou não lixo no chão vai mudar o mundo? Eu aposto que a gente já pensou que é o que nós todos pensamos, algo do tipo, ai, nossa, mas é só uma casquinha, é só uma casquinha de bala, sabe? Não vai fazer mal. Isso é a banalidade do mal, né? A questão de que a gente está constantemente vendo algum tipo de problema e que a gente para de ver ele como um grande problema. Daria para a gente falar também. Também sobre as Eu, doenças, né? A gente está com a questão da dengue. uhum.
Eu acho que falta aí é Daria, muito importante, né? olha aí, isso daí é muito interessante de uma discussão. É por isso que eu falo que vocês têm que participar disso daqui. Porque eu não trouxe o repertório da dengue. Eu não falei sobre dengue aqui. Só que você trouxe um conhecimento de mundo que você tem, que é o fato de que a dengue está se agravando imensamente no Brasil. Gente, eu peguei dengue 2 vezes só Epidemia, esse ano. justamente. Justamente. Aí os casos em Brasília, aqui no Nordeste mesmo, muitas mortes. Exatamente. Então Ela dá para a falando do gente usar. Nordeste, nós temos uma aluna do Nordeste na aula. Teresina, Piauí. Excelente, parabéns pela participação, muito obrigado, fiquei muito Obrigada. feliz. Então, gente, daria para a gente usar a dengue como um repertório. Nem seria como um tese, não. A gente consegue usar a dengue como um Justamente, como repertório. repertório. Pensei nisso. Exatamente. Mas vamos tentar formular primeiro aqui essa introdução, então. Então, o aumento do volume de lixo plástico é um problema que tem se agravado muito no Brasil nos últimos anos. O seu descarte inadequado causa diversas adversidades socioambientais no país. Isso ocorre, isso aqui é a tese que eu estou colocando, gente. Isso ocorre devido. Ai, gente. A, as falhas políticas governamentais, para a gente conseguir colocar esse aspecto aqui, as falhas políticas governamentais e o que pode provocar é, desastres ambientais e enchentes nas cidades. Vamos pensar nisso daqui, que foi essa que a gente já tinha colocado. Então, a gente escolheu, dentre essas 4, falar sobre as falhas políticas governamentais, ou falta de políticas públicas, falta de políticas governamentais, e a gente falou que isso pode causar desastres ambientais e enchentes nas cidades. Beleza? Então, vou até excluir isso daqui, porque a gente não precisa mais. Tanto que, vocês se pararem para pensar, essa tese que a gente criou é uma tese de causa e consequência, tá? Então, esse problema ocorre por causa de falhas políticas governamentais e a consequência disso são os desastres ambientais e enchentes nas cidades. A única coisa que está faltando nessa nossa introdução agora é o repertório. A gente comentou aqui o quanto do John Locke ele pode se encaixar com tudo, né? Vamos iniciar com John Locke? Vamos falar algo do tipo. Segundo John Locke, é dever do Estado com letra maiúscula, quando a gente está falando de governo federal, né? Então, tem que colocar letra maiúscula. Dever do Estado é garantir todos os. O que, que eu tinha colocado lá mesmo, gente? John Locke. Garantir o bem-estar. Garantir o bem-estar da sociedade. Aí, gente, agora a gente entra numa outra questão, porque a gente tem que juntar o nosso repertório com o resto do texto, porque se eu simplesmente deixar desse jeito aqui, o corretor vai virar, mas qual é a relação de John Locke com lixo plástico, tá? Aí a gente pode colocar um ponto aqui e falar sobre o fato de que o Estado
ele não consegue garantir esse bem-estar por causa do grande acúmulo de lixo plástico, que deveria ser uma questão provida, né, pelo Estado. Então, a gente pode colocar. No entanto, isso não ocorre na sociedade brasileira, já que a redação sempre vai mencionar uma realidade brasileira, é interessante a gente colocar, né, que não é na sociedade americana, não é na sociedade inglesa, é na sociedade brasileira, tá? No entanto, isso não ocorre na sociedade brasileira devido ao aumento do volume de lixo plástico ser um problema que tem se agravado muito, muito no Brasil nos últimos anos e seu descarte inadequado causar diversas adversidades socioambientais no país. Então, vejam que eu tive que fazer algumas mínimas adaptações, né, para encaixar aquele pedacinho que a gente já tinha, mas ficou assim. Segundo John Locke, é dever do Estado garantir o bem-estar da sociedade, no entanto, isso não ocorre na sociedade, aqui ó, repetição de palavra. Isso não acontece no corpo social brasileiro. Então, no entanto, isso não ocorre no corpo social brasileiro devido ao aumento do volume de lixo plástico ser um problema que tem se agravado muito no Brasil nos últimos anos. A gente vai tirar esse Brasil porque vai ficar redundante, né? Tem se agravado muito nos últimos anos. E seu descarte inadequado causar diversas adversidades socioambientais no país. Isso ocorre devido às falhas políticas governamentais, o que pode provocar desastres ambientais e enchentes nas cidades. Então, repertório, ó, vou pôr aqui, repertório, lixo plástico é um problema, é o tema, e a tese, falhas políticas governamentais que causa desastres ambientais. Então, percebam que tudo isso que está em vermelho, basicamente, sem contar o tema, né? Vamos tirar o tema. Mas o resto, o John Locke e essa tese, ela você pode simplesmente decorar ela e colocar em outros temas. É claro que essa aqui das enchentes, né, ela é muito específica. Mas essa das falhas políticas governamentais, a gente pode colocar em muitos outros temas. Violência contra as mulheres. O que que causa violência contra as mulheres? Falhas políticas governamentais. O que que causa racismo no Brasil? Por que que ainda existe muito racismo no Brasil? Falhas políticas governamentais. O que que provoca a violência contra crianças e adolescentes no Brasil? Falhas políticas governamentais. Então, tem muitas coisas que dá para aproveitar, entendeu? Agora, essa daqui é porque a gente pensou bem especificamente mesmo, né? Essa do desastres ambientais e enchentes nas cidades. Mas falhas políticas governamentais vai caber para quase qualquer tema, beleza? Vocês querem começar o primeiro parágrafo de introdução, só para a gente finalizar? Estamos à sua disposição. Vamos começar, então. Vamos fazer só o primeiro parágrafo de desenvolvimento, só para ficar claro, mais claro aí. Que vejam só. Se a gente escolheu falar sobre falhas políticas governamentais e o que provoca desastres ambientais nas cidades, né, enchentes nas cidades, então significa que no primeiro parágrafo de desenvolvimento a gente vai falar sobre falhas políticas governamentais. Isso significa
E no nosso segundo parágrafo de desenvolvimento, a gente vai falar sobre as enchentes, né? No caso, foi o que a gente decidiu. Então, no nosso primeiro parágrafo, a gente vai falar sobre falhas políticas governamentais, né? Então, vamos começar. Eu sempre recomendo que a gente já deixe claro, no início do nosso parágrafo de desenvolvimento, o pedacinho da nossa tese. Então, para a gente não esquecer, eu vou colocar algo desse tipo, ó. A princípio, é fato que o Brasil enfrenta deixa eu pensar na palavra. É fato que o Brasil enfrenta. Não, que o Brasil sofre imensamente com a falta de políticas públicas eficazes. Então, olha, se a gente ficou de falar sobre políticas governamentais, então vamos começar já deixando claro que eu estou falando sobre falta de políticas governamentais. Então, não vou colocar exatamente como estava lá para não dar repetição, né? Então, a princípio, é fato que o Brasil sofre imensamente com a falta de políticas públicas eficazes, e aí a gente tem que colocar o tema, né? Porque essas faltas de políticas públicas eficazes, tudo bem que a gente sabe que o Brasil sofre com a falta de políticas públicas eficazes para muitas questões, né? Mas aqui especificamente é lixo plástico, né? Então, a princípio, é fato que o Brasil sofre imensamente com a falta de políticas públicas eficazes para, para resolver a questão do acúmulo de lixo plástico. A princípio, é fato que o Brasil sofre imensamente com a falta de políticas públicas eficazes para resolver a questão do acúmulo de lixo plástico na sociedade. Só para a gente finalizar. Então, aqui a gente já trouxe a nossa tese. A gente precisa agora trazer um repertório e a gente precisa tentar argumentar em cima disso. Porque se é os parágrafos de argumentação, ao contrário do de introdução, a gente precisa trazer uma argumentaçãozinha aqui. Para falar sobre falta de políticas públicas eficazes, que repertório que a gente pode colocar? O que, que vocês acham? Vamos voltar lá nos repertórios. Caberia o do John Locke, mas a gente já colocou. Cabe da Constituição. Caberia o da banalidade do mal. Acho que dos que eu trouxe são esses, mas vocês podem pensar e trazer algum de vocês aí também. Vamos colocar, vamos colocar o da Constituição, vai. A gente pode meramente copiar e colar também. Vai ter que fazer algumas adaptações. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Princípio é fato que o Brasil sofre imensamente
Eu acho que a gente pode trocar, a gente pode colocar esse repertório aqui em cima. Princípio, de acordo com a Constituição Brasileira de 1988, é dever do governo garantir todos os direitos da população. A gente poderia, gente, pesquisar se tem alguma coisa na Constituição Brasileira que fala sobre lixo. Deixa eu ver. Olha, segundo o artigo 225 da Constituição, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E se eu não lembrar o artigo, eu posso colocar genérico? Segundo a Pode Constituição, colocar, posso? pode colocar. Tenta colocar para nós, sem colocar o artigo, para a gente ver como que fica. Tá, princípio de acordo com a Constituição Brasileira, todos têm direito eu vou colocar, vou melhorar isso aqui, porque tá ruim, a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Porém, é fato que o Brasil sofre imensamente com a falta de políticas públicas eficazes para resolver a questão do acúmulo de lixo plástico na sociedade. Assim, agora eu só vou finalizar para encher linguiça, entendeu, gente? Porque nosso parágrafo já tá bom. Então, assim, é, faz-se necessário é, faz-se necessário um maior, não, vou colocar, faz-se necessário medidas, faz-se necessário medidas que busquem resolver ou amenizar essa problemática. Então, ficou assim. A princípio, de acordo com a Constituição Federal Brasileira de 1988, todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Porém, é fato que o Brasil sofre imensamente com a falta de políticas públicas eficazes para resolver a questão do acúmulo de lixo plástico na sociedade. Assim, faz necessário medidas públicas que busquem resolver ou amenizar essa problemática. Repertório Constituição. A gente trouxe a tese, né? Falta de políticas públicas, era a nossa tese. A gente tem que mencionar o tema, então, acúmulo de lixo plástico. E é isso. E aí, essa frase final aqui, basicamente, uma argumentação, né? Mas toda essa parte aqui a gente está argumentando também. Mas, ó, repertório, tese e tema. E nos outros parágrafos a mesma coisa. O início do outro parágrafo você vai falar sobre o fato de que isso provoca desastres ambientais e enchentes nas cidades. Então, você vai falar, tipo, ademais, é, a falta de apoio do Estado faz com que desastres ambientais, como enchentes, né, nas cidades, ocorram. E aí você argumenta em cima disso, né? E traz algum repertório também, claro. Mas dá para vocês verem que esses repertórios que eu trouxe, eles são bem coringas, né? Então dá para a gente ir aproveitando. E essa estrutura, o exercício que eu proponho para vocês é tentar enfiar outro tema aqui. Porque aqui é lixo plástico. Mas tenta aproveitar toda a estrutura que a gente criou, mas colocando outro tema. Você vai ver que você vai ter que fazer algumas mudanças, mas que no geral, dependendo do tema, vai se encaixar, tá? Então é esse o exercício que eu proponho para vocês.
vocês tentarem utilizar esse modelinho que a gente veio criando aqui, fez 2 parágrafos, para vocês tentarem colocar outro tema. Perfeito, Belezinha, Vitória, ficou muito gente? bom. Ficou muito bom. Para mim, totalmente satisfatório. Não sei se os demais também estão de acordo aí. Você já está com 1h12, não sei como é que está aí sua organização. É, eu acho que dá para a gente finalizar por aqui, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês quiserem perguntar lá no grupo, eu estou à disposição para responder também. E eu vou mandar esses slides para vocês, com inclusive essa redação que a gente começou a criar, para realmente propor esse exercício para vocês fazerem com outros temas, reaproveitarem ele mesmo, darem sugestões de outros repertórios. Eu acho que isso pode ajudar muito a vocês e outros colegas, né? Vocês fazerem uma listinha de repertórios que vocês acham que são coringas, que dá para utilizar em muitas redações, enfim, Não, para perfeito. ir fazendo essa troca mesmo lá no grupo. Ótimo, então. As pessoas que estão participando e quiserem mais informações aí, nosso grupo também está aberto aí para todos aí, podem me chamar também, tá bom? Vou mandar o link para todos Belezinha. aí, no acesso, para todos acessarem e ter maiores informações acerca do nosso curso aí. Muito obrigado, Uhum. Vitória. Obrigada a você. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, alguém aí está com alguma dúvida que queira tirar, aproveitem, gente, agora. Aí a gente já resolve. Mas vocês podem perguntar lá no grupo também, que eu estou por lá observando vocês. Tá bom, então. Vitória, muito obrigado, viu? Para mim, muito satisfatório mesmo. Excelente aula, como todos colocaram aí mesmo no chat. Conteúdo muito rico mesmo. Obrigado mesmo. Obrigada a vocês, gente. Tchau, tchau. Adorei. Obrigada. Tchau, gente. Até mais.